Boa noite a todos. Vamos dar início ao Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Para isso nós vamos começar fazendo uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigo, mentores da nossa casa de oração que nos acompanham nesse momento, gostaríamos de solicitar um amparo para que a mensagem que nós vamos ouvir hoje possa penetrar em nosso coração e trazer uma mudança nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Agradecemos essa oportunidade e pedimos para que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje é um dia festivo, né? É o Dia da Mulher, 8 de março de 2021. Vou aproveitar essa oportunidade para falar do papel da mulher na evolução do espírito. Como espécie orgânica, né, falando do nosso corpo físico, nós somos Homo sapiens e apresentamos uma sexualidade que é binária, né? Podemos ter o corpo masculino e o corpo feminino, e o fato de nós sermos organismos binários nos permite a reprodução sexuada, e com isso a perpetuação da espécie, né, e a evolução também. Como indivíduos, princípio inteligente individualizado, segundo a doutrina espírita, nós não temos sexo. Isso ficou claro na questão que Kardec fez aos espíritos, na questão de número 202, né, em que ele, né, faz essa pergunta para os espíritos. Então, nós não temos um sexo definido. Então, o que sou eu nesse momento? Eu sou o Juliano, um espírito, né, individualizado a partir do princípio inteligente, que nesse momento estou vivendo, habitando um corpo feminino, né? Então, nessa existência. E na próxima existência, não saberemos. O que determina, né, segundo os espíritos falaram para Kardec, essa possibilidade de encarnarmos como homem ou como mulher? A necessidade que o espírito tem de passar por aprendizado e provações. Então, o que é ser mulher, do ponto de vista espiritual? É habitar um corpo feminino. E o que é ser homem? Habitar um corpo masculino. Então, essa questão nos mostra por que a necessidade, né? O Kardec também teve essa curiosidade, por que essa necessidade da gente, ora ser homem, ora, né, encarnarmos como mulher. É uma necessidade, assim como nós temos necessidade de vivenciarmos a riqueza ou a pobreza, né? Sermos os chefes ou sermos o subordinado, é ter uma experiência mais ampla da vivência em diferentes situações que acabam favorecendo, né, em que a gente se liberte dos vícios, né, e adquira virtudes para o nosso espírito. Existe uma questão especial quando a gente fala do homem e da mulher, que é a questão da polaridade. No livro Sexo e Consciência, Divaldo esclarece para nós que existe uma polaridade psicológica predominantemente masculina, que é a energia, que é essa capacidade de enfrentar dificuldades, de ser destemido, de a gente ter raciocínio rápido, conseguir fazer defesas. Isso são características que têm mais relação com o masculino. Já por outro lado, a polaridade feminina, ela é caracterizada pelo amor, pela capacidade de acolhimento, de compreensão, de sensibilidade, né? Em que isso é característico da mulher. E o que nós somos, né? Enquanto espíritos, nós precisamos desenvolver essas duas polaridades. É como se nós fôssemos feitos de duas partes,
da energia e do amor. E em cada existência nós vamos solidificando isso. E quando as experiências, né, vão sendo positivas, a gente fica mais, né, vamos dizer, se torna mais líder, enfrenta mais os problemas com maior, né, facilidade. Ou, por outro lado, vivemos como no corpo feminino e adquirimos mais sensibilidade, passamos a ser mais benevolentes. Isso vai tornando o espírito mais sábio. De tal maneira que, certamente, quando formos perfeitos, não há necessidade da gente... Porque essas características já vão estar impressas dentro de nós. Não vai ter necessidade de reencarnação e nós já teremos um espírito de forma integral. O grande exemplo disso, dessa presença dessas duas polaridades num ser único, foi Jesus, o nosso grande modelo. Porque se a gente for observar a vida de Jesus, em muitos momentos, ele foi viril, ele foi forte, exerceu autoridade, mas às vezes, numa mesma situação, ele se tornou sensível e amoroso, né? Sem perder a missão que ele tinha como essência. Basta a gente refletir um pouco sobre aquele episódio da mulher adúltera, em que ele estava sendo ali questionado, estavam esperando qual a postura que ele ia tomar frente à mulher adúltera, naquela cultura judaica que era muito forte, que era muito machista, repressora, como o próprio Divaldo fala. Jesus, o que ele fez? Ele foi, né? Disse com autoridade: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Imaginando que estava ali todo mundo armado para lapidar a mulher adúltera, que era uma falta grave para a sociedade daquela época. E aí, com essa frase que ele fez, ele conseguiu fazer com que todo mundo refletisse que todos tinham falhas ali, não era só a mulher. Então ele foi sensível, se colocou no lugar da mulher e ele defendeu a mulher. Foi um dos grandes defensores da mulher em vários momentos, né, da sua vida, né, relatada no Evangelho. Então, naquele momento, ele foi sensível e foi amoroso. Ele deu a possibilidade, né, dela continuar a sua vida e se retratar. Então, um espírito de forma integral, ele vai ter que ter essas duas nuances, do feminino e do masculino. E isso é muito importante. E daí nós já percebemos que nós não precisamos fazer diferenciação entre seres, do homem e da mulher. Ao contrário, nós podemos ter uma mulher, né, que seja líder e, ao mesmo tempo, podemos ter um homem, exercermos a nossa existência como homem, se formos homens, de forma mais sensível, que isso não importa muito. Não é como na questão 820, ficou claro que Deus, do Livro dos Espíritos, criou a mulher e o homem de forma igual, mas com funções diferentes. A função da maternidade exige delicadeza. A gente sabe disso. Basta a gente tentar trocar a roupa de um bebê que a gente já observa que tem que ter delicadeza, cuidar, ensinar a mamar, fazer as trocas de fralda. Por isso que nós nascemos, né? Habitamos esse corpo mais delicado, para a gente desempenhar isso. Tanto a maternidade, mas também darmos os primeiros ensinamentos para o nosso bebê. A gente ensina o nosso bebê a dormir, né? A gente ensina desde o início a esperar a hora de mamar, né? Nós vamos fazer isso, mas com delicadeza. Então, por isso o nosso corpo é mais delicado, mas não significa que nós, né, não somos indivíduos, né, iguais do ponto de vista de direitos quanto o homem. Isso está muito claro, né, no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, da gente, inclusive na questão 821 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta sobre a função da mulher e os espíritos falam que ela é maior do que a dos homens. Por
quê? Porque nós demos, né, a origem a um outro ser, a maternidade. E fica muito claro, né? Se a gente tiver um pouco de desenvolvimento, né, moral um pouco maior, a gente vai perceber isso, que ninguém nasce sem ter uma mãe, ninguém nasce se não tiver uma mulher, então todos somos iguais. E o próprio Kardec, na questão 822, os espíritos falam da necessidade da legislação respeitar homens e mulheres de forma igual. Por quê? Naquela época, né, a sociedade ainda estava muito presa à discriminação. Tá? E não que isso tenha se modificado nos dias de hoje. A gente sabe que nos dias de hoje ainda as mulheres sofrem preconceito, discriminação e mais ainda violência. Claro que a gente nota que tem diminuído, mas também tem existido muitos conflitos. Basta a gente dizer que na pandemia aí a gente ouviu os relatos de pesquisas de que a violência aumentou dentro dos lares, né? Então, significa que essa questão não está completamente superada. E por que não está completamente superada? Porque nós não evoluímos enquanto humanidade, nós não evoluímos ainda. Mas a gente também precisa ver por que isso ficou tão forte na nossa cultura. Por que isso é tão forte? Porque tudo começou, segundo o Divaldo, na questão do mito bíblico de Adão e Eva, que foi criado naquele ambiente judaico, né, da civilização judaica. Então, ali começou a história de que a mulher teria sido criada a partir da costela do Adão. E por assim ser, alguns entendiam que aquilo mostrava que a mulher era uma parte acessória do homem. Primeiro ponto. E segundo ponto, nesse mesmo mito, aquela situação em que a Eva fez o Adão entrar em tentação. Então mostrou ali um lado negativo da posição da mulher. E também uma questão da sexualidade, né? De que pela sensualidade o Adão foi seduzido por Eva. Então isso trouxe consequências muito ruins para a civilização humana. E a gente sabe que aquela sociedade, como Paulo descrevia, como o próprio Divaldo descreveu, era realmente machista, né? E teve muitas sociedades aí, né, que surgiram depois em que a mulher realmente era tratada como um ser inferior, como uma serviçal, né? A mulher foi comercializada. E isso continuou perpetuando. Por isso que nós temos hoje tantas dificuldades. De repente, nós estávamos encarnados naquele momento lá, vivenciamos isso, tomamos aquilo como verdade e ainda tem espíritos hoje que têm dificuldade, né, para ver a vida de um modo diferente. Nós temos que compreender que isso tem uma raiz, né, que precisa ser combatido, né, que de discriminação precisa ser modificado, né? E o nosso grande exemplo foi Jesus. Se a gente se reportar ao que Jesus nos ensinou, já é suficientemente contundente para dizer que nós somos iguais, né? Enquanto indivíduos, talvez com funções diferentes, dependendo da encarnação em que nós estamos. Isso depois, cientificamente, também foi comprovado, da questão do Adão e Eva. A própria Gênese, que é o livro que nós estudamos, né, não admite isso. Então, isso está bem claro para nós. Agora, o que a gente tem que pensar é como nós, mulheres, estamos lidando com isso hoje. Como que está a nossa vivência nos dias atuais enquanto mulher? O que aconteceu? Devido à própria sociedade que foi evoluindo, né, nós criamos padrões, né, de consumo, de necessidades, e isso fez com que nós precisássemos de mais recursos financeiros. Isso levou a mulher
a trabalhar não somente dentro de casa, como fora de casa. E aí fez com que o papel da mulher fosse modificado através dos tempos, né? De tal maneira que hoje, se a gente perguntar para uma mulher, você trabalha fora ou só em casa? Com certeza a resposta da maioria vai ser que trabalha fora. Então a mulher passou, né, a ter uma participação na renda familiar. E o homem passou a ser um colaborador nas atividades domésticas e na criação dos filhos. Isso modificou com o passar do tempo. O que acontece, né? O que tem acontecido muitas vezes é que existem hoje padrões que ainda são colocados, de que colocam a mulher, né, em situação de desigualdade com o homem. Né? Padrões que exigem a forma como a mulher se veste, né? Ela tem que ter muitas habilidades nas atividades domésticas, padrões de beleza que vão sendo colocados, que as mulheres têm que seguir, elas não podem engordar, a gente não pode envelhecer, a gente não pode falhar na educação dos filhos. Ainda temos mulheres que têm medo de engravidar e perder seus empregos. Então, aquela função mais importante da mulher dentro da família está sendo perdida. E nós temos que parar para pensar nisso. Eu falo isso pela minha própria vida. Né? Nós somos criados para estudar, para arranjar um trabalho e depois sim formar a nossa família. Eu sou dessa geração. E aí? Mas qual é o meu papel aqui? Por isso que nós temos que refletir do ponto de vista mais espiritualizado. Qual é o meu papel aqui nessa existência? Para a gente não se perder. Porque senão a gente vai se preocupar em ficar bonito, ter um corpo maravilhoso, ser poderosa, ser muito bem sucedida profissionalmente, ser independente financeiramente, criar filhos, né, ter um menor prazer em fazer atividades domésticas. Parece que a atividade doméstica passa a ser uma coisa ruim, lavar louça, passar roupa. A gente começa a mudar a nossa função dentro da família. Temos a obrigação de criarmos filhos muito fortes para enfrentar os problemas, né? E a gente passa essa imagem também para os nossos filhos ou as nossas filhas, né? Temos dificuldades com lidar com a maternidade, porque a maternidade vai ser um empecilho para a minha carreira profissional, ou então a maternidade vai transformar o meu corpo. A gente está vendo isso aí nas redes sociais, transforma o corpo da mulher. E daí depois disso, né, meu marido pode não querer viver mais comigo. Olha a que ponto que nós vamos chegando. E isso vai causar uma grande frustração em nós, tristeza. E aí a maternidade passa a ser um fardo. Que mais? A gente começa a se exigir demais, se frustrar e ficar doente, adoecermos. E o pior disso é nós chegarmos no final da nossa existência e olharmos e percebermos que aqueles padrões, né, de beleza, de recursos, de conta no banco, aquilo ali nós não vamos levar para nós. Então, o que realmente importa para nós como mulher hoje é essa reflexão que nós temos que fazer. Além da gente hoje defender a igualdade, o respeito à mulher, nós temos que também pensar no nosso papel. Como é que eu estou exercendo o meu papel como mulher nessa existência? Olha, se eu estou habitando um corpo feminino, eu preciso entender que eu tenho um papel aqui dentro da minha família, né? Eu tenho que desenvolver o amor, eu tenho que me edificar e procurar edificar as pessoas que estão próximas a mim com o meu exemplo. Porque se a gente for ficar se importando com outras coisas que não têm importância nenhuma, nós vamos perder a nossa existência. E isso vai também nos desequilibrar. E às vezes, gente, nós vamos ter que continuar passando a roupa, lavando a roupa, fazendo comida, mas vamos fazer o nosso trabalho com amor. Com amor, como Jesus nos ensinou, o jugo vai ficar mais leve.
Nosso trabalho vai ficar poderoso, isso não nos diminui. Uma mulher que não trabalha fora, ela não é diferente de nós que enfrentamos a jornada dupla. Ela tem os mesmos problemas, sofre as mesmas ações dos hormônios. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar esse momento e vivenciar ele da melhor forma possível. Então, essa visão de evolução espiritual, da nossa polaridade feminina é importante para o nosso espírito, isso vai fazer com que a gente tenha mais confiança. Confiança de que se eu estou fazendo o meu papel como mulher dentro da minha família, dentro da sociedade, isso vai nos trazer um benefício depois. Isso nos traz a certeza de que nós estamos no caminho certo. Isso não significa que nós não possamos ser líderes, que nós possamos também não aprender a enfrentar problemas, como nós estamos enfrentando agora na pandemia, né? Trabalhando dentro de casa, fazendo às vezes 2, 3 funções ao mesmo tempo e sendo bem-sucedidas. Então nós já estamos colocando dentro de, nos colocando em situações de desenvolver também a nossa polaridade masculina. Isso não desmerece. Temos tantas mulheres líderes aí na sociedade, exemplos que nós podemos seguir. O que importa é isso, essa visão mais espiritualizada da nossa existência, da nossa confiança em Deus. Com isso nós vamos ser muito mais tranquilos e sermos capazes de exercer a nossa função com muito mais certeza de que estamos no caminho certo. E procurar sempre o equilíbrio, porque o equilíbrio é o que nos vai trazer a tranquilidade. E para isso nós temos todo o amparo do plano espiritual. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.